Olá pessoal, professor Vanderlei novamente. Vamos dar continuidade aí aos nossos vídeos, né? Na última aula a gente viu a nova, então hoje a gente vai ir para frente, né? A gente vai, depois de ter visto a nova, que a gente conseguiu avaliar aí a influência de um fator sobre uma determinada resposta, agora a gente vai ver como que a gente pode usar uma outra técnica para a gente avaliar 2, 3, 4 fatores simultaneamente, né? Como que eles podem estar influenciando uma determinada resposta com um número mínimo aí de ensaios, né? Então essa técnica aí do DOE, que é o planejamento fatorial, Design of Experiments, ele traz isso de benefício, ele cria a matriz para a gente realizar esses ensaios. Então ele tem essa diferença com a nova. A nova a gente avalia, né, os parâmetros, como que eles são, se eles são significativos ou não. Agora essa técnica aqui, ele já dá o norte para a gente fazer o planejamento, para fazer aí os ensaios, tá? Então eu já vou abrir aqui bom, então tá aqui. Eu vou mostrar aqui então uma matriz, né, que a técnica, né, me propicia criar uma matriz como essa, onde eu tenho os fatores aqui, o A, o B e o C, onde eu vou trabalhar com eles, vou escolher aí um nível mínimo e um nível máximo para testar. Acredito que, né, para você fazer isso, você deve fazer aí alguns ensaios exploratórios antes, para você estar próximo aí de uma região ótima, para você estar espremendo aqui, né, 2 pontos e dentro dessa distância tentar localizar aí o melhor ponto, tá? Então é simplesmente um chute, né? Então você aqui, por exemplo, você tem 3 parâmetros, 3 fatores, poderia ser 3 parâmetros operacionais de um equipamento. Se fosse um torno, por exemplo, CNC, poderia ser a velocidade, avanço e geometria da ferramenta, ou o AP, né? Então você tem aqui os valores. Você pode codificar com mais um, menos um, que é o mais indicado aqui pra gente quando a gente fizer uso aí do software, até manualmente, né? Então, por exemplo, você tem software, por exemplo, como o Minitab, ele já gera para você aqui essa matriz, esses sinais tranquilamente. O Jamov você tem que montar, tá? E eu vou disponibilizar para vocês depois aqui, ó, no Excel, em que você tem aqui já uma matriz, né? Qual que é um padrão, uma sugestão? É você começar aqui a primeira, por exemplo, menos, mais, né? Alternando de linha em linha. E o segundo de 2 a 2, o terceiro de 4 a 4. E já essa terceira aqui já é uma interação entre o A e o B. Então é o produto dos dois, tá? Então A vezes B, você cria aqui uma coluna A vezes B e vai dar certinho. Menos vezes menos dá mais, mais vezes menos dá menos, tá? E aqui também, ó, você cria aí uma coluna que seria o B vezes o C, ó, tá? E depois você copia lá no Jamov, tá? Antes de eu mostrar o Jamov, vamos fazer o seguinte, deixa eu só mostrar aqui as equações. Então, para você calcular o efeito, tá? O efeito tá para trás um pouquinho. Aqui, ó, calcular o efeito. Então o efeito, como que eu calculo o efeito? Ele é dado pela soma das respostas, né, com sinais contrários. Então eu pego aqui, por exemplo, eu vou pegar tudo que é positivo, todas as respostas que tem um mais aqui, por exemplo, o efeito A. Então seria o 2, seria a resposta do 4, seria a resposta do ensaio 6 e a resposta do 8. Tá aqui. Menos. Mas eu vou somar todos que tem a resposta no nível inferior, que seria esse, o Y1, né, o Y3 e assim sucessivamente, dividir por 4, tá? Porque é 2K menos 1, eu tenho aqui, porque eu só tenho uma média, então essa réplica aqui eu coloco como 1, tá? Então 2 elevado a 3 menos 2 dá 4, então divido por 4, aí acho os valores de cada um. Bom, achando os efeitos, eu vou voltar aqui, né? Nesse caso aqui eu já tenho, ó, já não tem só a média, né? Eu tenho a presença das 2 réplicas. Então aquele valor lá vai ser um pouco diferente, né? Então vamos lá. A primeira coisa é calcular o erro puro, né? Eu vou calcular o erro puro, que seria esse valor aqui, ó.
né? Eu pego esse menos a média, mais esse menos a média, tá? Aqui, ó, a equação. E acho esse valor de 0,8. Depois eu vou somar tudo aqui e vou fazer a média, tá? Essa média aqui vai ser o segundo passo, ó. Então vamos lá. Calculei, né, a variabilidade aqui entre essa época, 0,08, tá? Até aqui foi bem, depois eu calculo para esses outros valores. E agora eu preciso achar a variância combinada, que é esse valor aqui é o 0,095, que ele vai compor a outra equação, que é a segunda parte, né? Para eu calcular aqui a significância. Isso são cálculos manuais para você fazer. Ele usa uma técnica um pouco diferente lá, que o software vai usar, né? O valor de o pivelo, né? Que é um pouco complicado para a gente aqui. Aí você então vai pegar aqui o erro padrão, segundo Montegomery, Box Hunter, e você vai pegar esse valor, vai ser a raiz quadrada desse valor, né? Da variância aqui, dividido por n, onde n é 2k menos 1 vezes a réplica. Então 2, 3 menos 2 dá 4, dá 2, 2 elevado a 2, 4, vezes a réplica 2 vai dar 8. Então, achando os valores aqui, eu acho aqui que o meu erro padrão do efeito, isso aqui já vai ser para todos, tá? 0,1075, tá? Então agora para a gente ver a significância, eu preciso multiplicar esse valor aqui pelo T crítico, né? Eu preciso aumentar aí a incerteza, eu preciso colocar mais essa incerteza aqui. Essa incerteza desse T crítico é porque a gente não conhece, a gente não está usando o desvio padrão populacional, a gente está trabalhando com amostras, né? E poucas amostras até, né? Então a gente coloca mais essa incerteza aqui junto. Então a gente vai ser o efeito que eu calcular, vai ser mais ou menos esse T crítico, tá? Que eu vou calcular. É só olhar na tabela, você vai pensar em 95% de confiabilidade e 8 graus de liberdade, tá? Que é o N pro efeito. Então o valor é 2,306. Então você pega o efeito, que vai ser o T 2,306 vezes esse valor que nós calculamos aqui no segundo, né? Que foi o erro padrão do efeito. Aí você calcula esse valor aqui, ó. Então isso aqui vai ser a sua significância. O efeito que for maior do que 0,248, ele vai ser considerado significativo, porque a hora que jogar nesse intervalo, o zero não vai fazer parte dele, tá? Então tá aqui, ó. Ah não, vai estar na próxima aqui, ó. Então aqui eu calculei, foi feito o cálculo dos efeitos com aquela equação, e você vai comparando aqui, ó. Menos 2 está fora do intervalo, então ele é significativo, e o aumento dele derruba a resposta, e, né? E serve para cá também. Aqui foi colocado, a distribuição incorpora a incerteza adicional, né? Que vem de ter que estimar a variância a partir de poucos dados. Não se conhece a variância real, né, da população. Então por isso que a gente usa esse T crítico aí. Bom, aqui você fez manualmente, tá? Não é muito indicado porque você acaba errando aí, né? Pode ser fácil de errar, mas a boa notícia também é que a IA consegue fazer isso, tá? Você pode pedir, cola aquela tabela e pede para ela calcular através dessas equações que ela te dá o resultado. Você não precisa nem usar um software, mas como a gente sempre diz, né? A IA ainda talvez não seja bem aceita no material mais técnico, numa dissertação, numa monografia, num artigo, tá? Então vamos fazer agora a análise no Jamove, que é um software free, né? Aí fica mais tranquilo. É um software de confiança, tanto ele quanto o R. O Minitab também faz com muita tranquilidade, só que o Minitab ele já tem um custo um pouco maior, embora tenha a versão aí para estudante, né? Eu acho que fica na faixa de uns R$400 aí por ano, tá? Ou por 6 meses, eu não tenho certeza. Eu até preciso renovar a minha aí. Vou fazer mais uma aí de educador, tanto professor quanto estudante, né? Pode estar fazendo uso aí dessa licença aí educacional. Bom, você então vai montar essa planilha
essa planilha lá no Jamov. Você pode colar do Excel, pode montar diretamente lá. Só que ó, o que você tem que fazer, você tem que colocar A, B e C como variáveis contínuas, né? Pode colocar inteira e o resultado ela vai ser decimal, tá? Eu vou deixar isso aqui para vocês aqui no Excel, para vocês, um link se vocês quiserem copiar, e vou deixar também o arquivo do Jamov. O arquivo do Jamov, eu vou deixar os dois porque pode ser que ao fazer, né, você dê conflito de versões, né? Então vou deixar essas duas possibilidades para você aqui. Eu vou só abrir aqui o Jamov no arquivo que eu vou disponibilizar para vocês. E assim que ele abrir, a gente já inicia, né, a resolução. Então ele está aqui, ó. Eu já montei. Então você tem duas possibilidades aqui para fazer. Bom, depois que você copiou tudo aqui, você vai clicar duas vezes em cada uma e vai deixar ela com contínuo inteiro, tá? Nominal talvez não funcione, tá? E essa aqui vai ser diferente, ela vai decimal porque tem valores aqui, né, não inteiros. Você pode resolver isso aqui através também, ó, que já é padrão dele, através da regressão. Você vem em regressão linear, né, variável dependente é o resultado, e depois as covariáveis são os fatores, tá? Você pode colocar todos aqui. Ele vai ter uma limitação aqui que ele não vai te dar os valores dos fatores, tá? Ele vai te dar regressão, ele vai te dar análise de variância, tem aqui, ó. Eu acho que, deixa eu ver se é aqui, teste ANOVA e o intervalo de confiança. Então ele te dá, tá? Te ajuda muito, tá? Eu acho que aqui, com esses resultados, você consegue saber os que são significativos. Então você tem aqui que o A ele é significativo pelo valor do Pi, né? Do P 0,3, esse não, o C não, o AB sim, o AC não, o BC sim e esse não, tá? Os coeficientes também ele vai te dar. Não estão aqui ainda os coeficientes, mas eu acho que eu tenho como pedir aqui os coeficientes, tá? Vou voltar ali então, regressão. Eu acho que aqui embaixo, ó, coeficientes do modelo, coeficiente do modelo, teste ANOVA. Ele te dá uma equação também. Era para te dar uma equação aqui, só que eu perdi porque eu tenho que voltar aqui, a variável dependente, resultado, e aqui eu vou colocar as covariáveis. Só clicando aqui ele já te dá tudo. Ele te deu a estimativa, não está batendo aqui com os valores dos efeitos, ou está? Deixa eu só confirmar aqui que eu tenho o resultado dele que eu fiz no Minitab. Tá aqui, ó. A gente pode comparar aqui os efeitos. O valor deu 2,025, o coeficiente ele deu, mas o efeito não. O coeficiente tá batendo sim. Deixa eu voltar aqui. Então o coeficiente tá batendo, né? 1,2, só o efeito então que ele não te dá. E o gráfico ele te dá. Ele pode fazer os gráficos aqui, ó, gravar, né? Desculpa, é aqui, ó, médias marginais. E aqui eu vou colocando, ó, adicionar o primeiro termo, ele vai fazer um gráfico para mim do A. Eu vou adicionar o segundo termo, pode ser do B, que é significativo, né? E eu acho que esses dois já me ajudam bastante, ó. Tá mostrando, ó, tá vendo? Que o aumento da resposta diminui, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou limpar isso aqui. Eu queria conseguir fazer parcialmente, desenvolver um pacote aqui para ele, que é esse Factorial Design aqui, Factorial Design, para ele fazer igual o Minitab, tá? A partir dessa tabela ele gerar para a gente todos aqueles valores e mais os gráficos. Eu não consegui fazer com os gráficos, tá? Não foi por falta de dedicação, né?
Fiquei aqui muitas horas, né? Pedi ajuda aí para IA também, umas 4 IAs diferentes, não deu certo. Eu fiquei até desconfiado que essa versão do Jamov talvez nem permita isso. Tem alguma coisa. Vamos esperar a próxima versão e eu continuo, tá? Mas aí isso aqui não é padrão, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, quem achar que deve usar, pode ficar tranquilo, não tem vírus, joga lá no site lá do Vírus Total, você vai ver que ele tá tranquilo. Como que você vai fazer para instalar? Eu vou dar um link para vocês aí na descrição. Você vai vir aqui em módulos, né? Biblioteca do Jamov. Você vai vir aqui em carregamento de acessório e vai procurar esse link que você baixou, né? Eu, por exemplo, coloquei ele aqui em download. Ele está aqui, ó. Seria esse. É só abrir aqui, ele já vai instalar. O meu já está instalado, tá? Então você vai fazer o download dele aqui, ó. Tá? Só que você não clica nele. Se você clicar nele, ele vai abrir a pasta com os componentes dele. Você só vem aqui, ó, tá? E baixa ele aqui, tá certo? Aí depois você vem e já faz o uso, ó. Ele tinha tudo pra ficar bem, ó. Criei ele para fazer 2 níveis, 3 níveis e um fatorial fracionado, né? E aí, se você tivesse 4 fatores, você colocando um fracionado, você perde aí um pouquinho uma interação, mas terceira ordem, né? Mas até a segunda ordem vai tudo muito bem. Então vamos lá, ó, 2 níveis. Esse aqui eu posso até tirar que ele não vai funcionar, mas tudo bem. Fatores, quais são os fatores? Então vai ser o A, o B, o C, as interações, né? E o resultado aqui na resposta. Aí ele já monta para mim até com muita rapidez, olha lá. A regressão dá os coeficientes. Ele dá métrica também, né? Os valores do R. Os valores aqui estão bons, né? 0,98, 0,97 são bem robustos. Dá um modelo aqui, né? Modelo mais... Não dá para confiar 100%, porque você trabalhou só com 2 níveis, né? Então, entre 2 níveis, se você tivesse um ponto no meio, aí a gente poderia ter mais garantia que seria uma reta, né? Aqui você tem então, ó, os efeitos, tá vendo? Ó, o valor dos efeitos, como a gente calculou lá, tá? E os gráficos, infelizmente, ó, ele até tenta fazer, mas não faz. A hora que eu conseguir, aí eu vou tentar submeter ele aí ao gestor aqui, né? Não sei, lá no R é o CRAN aqui, eu não sei se é o CRAN também, para ele fazer uma análise para ver se ele pode já ser padrão aqui, né? Eu achei falta nesse fatorial. Tá, gente? Então o que eu tinha para mostrar para vocês hoje é isso. Até a próxima aula aí, se Deus quiser.